Vocês representam a ruína da minha arte e da minha vida. Qual a melhor forma de criar terror e suspense através da comida no cinema? É antecedendo uma execução, como na cena do hambúrguer em Pulp Fiction? Mas eu adoro o sabor de um bom hambúrguer. É interrogando alguém, como na cena do Strudel com Shoshana em Bastardos Inglórios? Há muitas maneiras de utilizá-la com esse intuito. Mas e quando um filme é sobre um restaurante refinado cujo cada prato é sofisticadamente representado pelo seu chefe como uma vingança aos responsáveis pela ruína do seu ofício? Isso importa pro artista cujo trabalho vira merda nas suas entranhas. Como um último ato artístico onde seus convidados minuciosamente selecionados são o prato principal. Não se mexa, por favor. Ou melhor dizendo, são os ingredientes mais primordiais de seu menu. Tudo faz parte do menu. Então hoje, nesse vídeo, irei analisar como o menu criou o mais genuíno terror através da sofisticação e da arte gastronômica, apresentando detalhes e reflexões que nos mostram que a ruína de uma pessoa talvez possa ser criada através do seu maior sonho. E agora, vocês podem fazer parte dela. E até o final desse vídeo, você vai ver que esse filme tem mais a ver com você do que você imagina. Parte do que eu espero que seja minha obra-prima. Antes de dar início a essa análise, é relevante apresentar o caminho do qual trilharemos por durante todo esse vídeo. Quando olhamos esse filme de forma mais superficial, o vemos como uma mera história de um restaurante em uma ilha, onde um chefe mauzão tira a vida de todos os convidados. Mas se quisermos verdadeiramente entender essa obra, precisamos primeiro vê-lo como uma grande metáfora. Atribuir esse filme como uma grande metáfora fará você compreender os conceitos com mais leveza e, ironicamente, com mais realismo. O realismo, essencialmente, encontra-se muito na fantasia, e o conceito gastronômico não deve limitar-se apenas à comida. No filme O Menu, a gastronomia é a metáfora para apresentar problemas que vão muito além da cozinha. Então, o chefe Zolwyck não se trata apenas de um chefe de cozinha. Hawthorne não se trata apenas de um restaurante, e os pratos servidos não se tratam apenas de alimento. No filme, o próprio Zolwyck verbaliza isso para nós no momento em que, antes de servir o primeiro prato, ele diz: Eu devo implorar por uma coisa. Não comam, saboreiem, deliciem-se, mas não só comam. Portanto, antes de iniciar essa análise, eu faço a vocês o mesmo pedido. Não assistam, pensem, reflitam, sintam, considerem cada palavra que ouvirão nessa análise, mas não apenas assistam. Nosso menu é precioso demais para isso. Aqui vocês irão ingerir cinema, poesia, literatura, filosofia, dentre outros assuntos. E dito isto, sirvam. Não há como dar início a essa análise sem começar por ele. O nosso antagonista é sem dúvidas o personagem mais profundo do filme. Afinal, é ele quem orquestra o espetáculo daquela noite. Notem que o enquadramento no momento das apresentações dos pratos, principalmente nos primeiros, que são os mais leves, sempre o colocam de perfil, mas com essa janela triangular atrás, enquadrada com a sua cabeça, fazendo com que Zolwyck pareça estar usando daqueles chapéus cônicos orientais, e não creio que isso seja por acaso, já que esses chapéus em algumas culturas simbolizam a conexão com a terra, a vida voltada para o trabalho e o esforço diário, tal qual é constantemente pontuada em diferentes momentos do filme. Nós colhemos, fermentamos, nós matamos, nós marinamos. Além disso, em certos contextos religiosos, esse chapéu também pode ser associado ao desapego das coisas materiais. E creio que todos esses significados citados façam sentido se olharmos para o filme, já que além da nítida rotina de trabalho maçante que é constantemente acentuada, um dos conceitos do menu não deixa também de ser o desapego das coisas materiais. Apesar de eu acreditar que o desapego real que Zolwyck busca pregar com o seu menu deva-se principalmente a fatores muito mais profundos do que isso. Explicarei isso melhor. Voltemos novamente para Zolwyck. Zolwyck é um artista que abdicou-se de tudo que havia em sua vida para dedicar-se única e exclusivamente à sublime arte da gastronomia. O chefe crê fortemente que a beleza de suas criações está em sua efêmera natureza. Um artista que transformou a sua vida em um menu. Um artista completamente dominado pela embriaguez. E não me refiro ao sentido literal da embriaguez. Me refiro à embriaguez abordada por Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos. Em um capítulo desse livro, Nietzsche coloca essa embriaguez como ponto fundamental da arte. Essa embriaguez é a embriaguez da vontade. A embriaguez que acompanha todos os grandes desejos, todas as grandes emoções. A embriaguez da festa, da luta, do ato de bravura, da vitória, de todos os movimentos extremos. A embriaguez da crueldade,
a embriaguez da destruição. Slowik está tomado pela embriaguez da revolta, pela embriaguez da vingança. O essencial na embriaguez é o sentimento da força aumentada e da plenitude. Sob o domínio desse sentimento, nos abandonamos às coisas. Então, as obrigamos a tomar algo de nós. No caso de Slowik, a sua embriaguez apoderou-se dele de forma que a fez transformar-se em uma obsessão. Logo, essa embriaguez de Slowik é alimentada pelo ódio de sua própria embriaguez, já que a sua arte passou a ser odiada por ele próprio. Slowik indiscutivelmente não consegue se desvencilhar dela de nenhuma forma. Amando ou odiando, ele está condenado a vivê-la como um vício. E notem bem isso que eu falei. Não se trata de viver com a arte, mas viver a arte. Ele e a arte dele se tornaram uma coisa só. Reparem que sempre que ele é minimamente confrontado, não pessoalmente, mas artisticamente, Eu preciso saber por que você não come. isso o afeta muito. Você não está comendo. Isso dói em mim. A única maneira de realmente conversar com ele é colocando sua arma como ponto no diálogo. Não à toa, Slowik só deixa Margot escapar do menu quando ela faz esse pedido através de metáforas gastronômicas. Eu posso levar pra viagem? Um momento, por favor. O conceito que Slowik serve é exato, pontual e imutável, até quando é mostrada sua casa. Nem nós podemos entrar no chalé do chefe. Essa parte tem uma mensagem bem sutil disso tudo que falei, que só reparamos mais tarde, quando Margot adentra lá. O interior da casa de Slowik é uma réplica exata de seu restaurante. Logo, diferentemente do que é dito, Nem nós podemos entrar no chalé do chefe. na verdade, todos adentram na casa do chefe de maneira indireta. Agora falando um pouco da mãe de Slowik. Essa senhora aqui, essa é minha mãe. Como podem ver, ela está meio bêbada. Já repararam o quanto ela exemplifica perfeitamente essa embriaguez de Slowik com a arte? A sua mãe não disse sequer uma palavra durante o filme inteiro. A única coisa que ela faz é beber e pegar mais bebida para continuar bebendo. A vida dela é a bebida. Ela costuma ser uma personagem que ninguém cita. Parece estar ali só para dar contexto para aquela história de Slowik no prato 2. Tive que perfurá-lo na coxa com uma tesourinha. Mas tanto ela quanto essa história carregam um significado muito mais pessoal para ele. Pensem o seguinte, enquanto ela embriaga-se literalmente, Slowik embriaga-se artisticamente. A vida de sua mãe é a bebida, enquanto a vida dele é a arte. A única ação de sua mãe é a de beber e servir mais bebida para si mesma. A única ação de Slowik é fazer arte e servir mais arte para os seus clientes. Apesar de sua mãe servir a si mesma, enquanto Slowik serve aos outros, ambos estão buscando saciar aquilo que nunca será saciado. E fui tolo ao tentar saciar pessoas que nunca serão saciadas. Começando por ela. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê desse capítulo, ou melhor, desse prato se chamar Rouxinol. E eu vou explicar isso a vocês. O Rouxinol em várias culturas é associado ao sacrifício pela arte, já que existe a lenda de que ele é o pássaro que canta mais belamente antes de morrer, o que, por si só, descreve muitíssimo bem Slowik e seu menu, já que ele orquestra todo esse espetáculo mortal para sacrificar também a si mesmo no processo. E que, aliás, acaba também respondendo parcialmente uma pergunta que constantemente é feita quanto a esse filme. Por que os convidados não tentaram fugir? Eles se esforçaram tão pouco para tentar fugir daquilo ali. Por que vocês não tentaram lutar com mais vontade? E a resposta está nessa citação. Um poeta é um rouxinol que se senta na escuridão e canta com doces sons para alegrar a sua própria solidão. Os seus ouvintes são como homens encantados com a melodia de um músico invisível, que sentem que estão a ser movidos e suavizados, mas não sabem de onde ou porquê. Slowik encantou a todos com a sua arte. Apesar de mortal, todos seguiram o seu conceito. Todos seguiram o canto do músico invisível sem saber de onde ou porquê. E o ponto que escancara para nós a relação do rouxinol com Slowik é que Slowik, em polonês, se traduz justamente para rouxinol. Então, Slowik representa esse pássaro, mas será que é só por trás do nome dele que temos esses significados mais profundos? Agora vamos aprofundar um pouco mais no restaurante do filme, a começar pelo seu nome. Hawthorne significa espinheiro, mas creio que a relação desse nome com o filme está mais ligada a outro fator. Nathaniel Hawthorne foi um escritor norte-americano, considerado o primeiro grande escritor dos Estados Unidos e o maior contista de seu país. Pontos como o pecado, a moralidade e a redenção são constantemente apresentados em seus livros, e o menu carrega consideráveis referências em relação a algumas obras de Hawthorne. Por exemplo, A Letra Escarlate. A grande obra-prima de Hawthorne, onde a protagonista é obrigada a usar uma letra A escarlate em seu peito como uma marca visível de seu pecado. Tal qual o menu,
já que todos os convidados são forçados por Slowik de alguma forma a terem os seus pecados apresentados em voz alta, diante deles próprios e dos outros convidados. Aproximem-se, pessoal. Temos que aprender com o Tyler. Tyler vai demonstrar sua grande expertise. No livro, a figura da Letra Escarlate não é representada apenas como uma marca da vergonha, mas também como um símbolo da complexidade da natureza humana, incluindo o julgamento, o perdão e as consequências dos atos. Na verdade, tá uma merda. Aliás, deem uma olhada nos padrões de design do símbolo dessa Letra Escarlate nas capas dos livros e na logo do restaurante. Talvez seja apenas uma coincidência, mas esse padrão do traço de um dos lados da letra ser mais fino que o outro me parece, no mínimo, uma referência honrosa. Mas, seguindo, o fauno de mármore. No livro, Hawthorne utiliza a figura do fauno, um ser mitológico meio humano e meio animal, para explorar o contraste entre a pureza sempre tão aparente do ser humano e a sua natureza mais instintiva e animalesca, abordando temas como a busca pela perfeição. Nós buscamos a perfeição. E a tentativa de transcendência. A obra também reflete sobre o papel da arte e da beleza como formas de expressão do espírito humano, oferecendo um olhar sobre a criação artística em meio à luta interior dos personagens. Isso é algo difícil que preciso aceitar. Bem autoexplicativo, não é? Seguindo, o jovem Goodman Brown. Esse conto é uma crítica à hipocrisia das instituições Mas essa é a nossa cultura, não é? E o meu restaurante é parte do problema. e uma reflexão sobre como a percepção de uma pessoa pode ser corrompida pela descoberta das falhas morais dos outros. Pôs você no mapa. Me pôs no mapa. Desde então eu me pergunto qual mapa seria esse. Bem autoexplicativo também, não é? Creio que apenas com esses 3 livros de Hawthorne podemos sugerir que o restaurante Hawthorne está mais para um purgatório do que para um restaurante propriamente dito, já que todos os convidados são expostos diante de seus pecados e punidos de acordo. E por falar em convidados, creio que esteja na hora de falarmos um pouco mais sobre eles. Assim, vocês entenderão essas referências de forma muito mais coesa. Mas antes, eu gostaria de falar algo com vocês, meus convidados. Sabem, para que os meus pratos sejam preparados, é necessário muito estudo e muito esforço da minha parte. Afinal, os meus ingredientes são adquiridos das mais diversas partes do mundo, das mais diversas culturas, das mais diversas épocas, enfim. Criar um menu é mais complexo do que imagino, e creio que os senhores tenham alguns dos ingredientes que ajudarão muito na preparação dos meus próximos pratos, sendo eles: o like é um condimento necessário para a proliferação das nuances responsáveis pelo sabor da refeição. O outro é a inscrição, que auxiliará diretamente no processo da temperatura do alimento na hora da sua degustação. Outro ingrediente é o comentário, que influencia diretamente no aprimoramento das nuances dos pratos futuros. Esses condimentos são de suma relevância para o aperfeiçoamento desse menu. E se vocês quiserem me dar esse aperitivo rotineiro muitíssimo necessário para a eficácia gastronômica chamado café, deem uma olhada no meu Apoia-se. Lá vocês podem auxiliar financeiramente o meu trabalho e ganhar benefícios por isso. A propósito, muito obrigado, Gustavo Harf, por ser o meu único e fiel apoiador até o momento. Agora vamos voltar a falar dos convidados de Slowik. Em uma primeira olhada, todos os convidados parecem ser apenas pessoas da elite social que estão indo a um jantar refinado. Todos têm um passeio de barco até a ilha onde o jantar irá acontecer. Lá eles realizam um tour por toda a ilha. Essa parte é apenas para introduzir o telespectador no local onde tudo acontecerá e para apresentar alguns detalhes sutis, como as questões do trabalho regrado e o mistério da casa de Slowik citados anteriormente. Mas o foco desse capítulo não é no passeio em si, e sim no que acontece depois, o momento em que eles vão até as mesas. Apesar de todos serem igualmente ricos e igualmente fúteis, Para poder prosseguir, eu tenho que saber onde sentá-la. Conosco ou com eles. as mesas dividem essa futilidade em 5 diferentes grupos de pessoas. Uma mesa tem um casal de ricos mais velho, a outra um ator que já foi uma estrela de cinema acompanhado de seu assistente. Na outra temos 3 homens de negócio, na outra uma crítica gastronômica reconhecida também acompanhada de seu assistente. E na última, um fã obcecado pelo chefe juntamente com Margot, a nossa protagonista. Essas 5 mesas representam 5 coisas normalmente responsáveis por sujar a arte e que todo artista despreza. Vou explicar isso melhor a vocês. E para isso precisamos ver de forma mais isolada cada uma dessas mesas, aprofundando-se um pouco mais nessas personalidades. Logo no passeio pela ilha já é mostrado para nós que aquela não era a sua primeira vez ali naquele restaurante. Nós iremos direto pro restaurante, se não se importar. Nós já fizemos o tour muitas vezes. Nesse ponto é evidenciado uma característica muito sutil de ambos. Eles negligenciam a experiência
e quem negligencia a experiência acaba por negligenciar também a arte. E nada para um artista é mais frustrante do que ter a sua própria arte negligenciada. Pessoas que, apesar de consumidores da arte, não dão nenhum valor real a ela. Pessoas que fazem aquilo mais por um quesito de status social do que pelo apreço verdadeiro. A prova disso é que ao longo do filme vimos que eles tiveram 11 encontros naquele restaurante e não conseguiram se lembrar de nenhum prato sequer. 11 vezes o senhor pegou o barco pra cá. Por favor, diga um prato que comeu da última vez que esteve aqui. Por favor. Todas as vezes dissemos o que estávamos servindo. Eles são a metáfora perfeita para aqueles que apenas comem a comida, mas que não saboreiam nada. Bacalhau. Não foi bacalhau, sua anta. Desde o início, esse cara mostrou ter sérios problemas de ego. Viu? As pessoas ainda me conhecem. É um sujeito que necessita da validação de si mesmo a todo custo. E essa necessidade de validação o faz mentir em demasia. E eu sou amigo pessoal do chefe. E essa necessidade de validação tão apurada acabou por colocá-lo no ramo artístico, fazendo-o se tornar ator de cinema. Ironicamente, o problema está justamente nesse ponto, já que ele exerce o ofício da arte pura e unicamente pelo holofote que isso traz à imagem dele e não pela paixão pela arte. Nossa, pelo amor de Deus, não é tão complicado assim, ok? Tá, É só então um faz maldito programa de comida. Então, quando Slovic diz que ele está ali apenas por conta do filme que ele assistiu em seu dia livre, não se trata do filme em si. Na verdade, isso se trata ao fato de que um sujeito cujo ofício é a arte negligencia essa arte totalmente, aceitando qualquer tipo de papel ou oportunidade artística desde que o coloque nos holofotes. Papel péssimo, roteiro péssimo. Mas foi divertido. Ironicamente, isso acaba realmente o transformando em um ator, mas um ator no mundo real, um sujeito mentiroso que finge ser quem não é para encaixar-se onde não cabe. E aí eles dão um close em mim, eu fecho os olhos, finjo um orgasmo e acabou, fechou. O aí me chega. Portanto, para Slovic, que é um artista genuíno que abriu mão de sua vida inteira para se tornar o que se tornou, ver um sujeito como esse soa quase como um insulto a ele. O que acontece com um artista quando ele perde o seu propósito? Dá pena. E sua assistente, por ser conivente com isso tudo, o coloca no mesmo balaio. A diferença deles para o casal rico é que um consome a arte sem apreciá-la, e o outro exerce a arte sem apreciá-la. É o trabalho e é o dinheiro. É isso aí. Boa. Isso por si só explica bem o que esses caras simbolizam. Assim como o casal rico, esses caras também apenas comem a comida. E além de não apreciarem a arte, também não a respeitam. O meu chefe lá de casa faz um marisco bom igual. É o quê? Eles pensam ser merecedores de um tratamento diferente de todos ali, simplesmente por trabalharem para o dono do restaurante. Mesmo. Sabe quem a gente é? Consomem a arte sem compreendê-la em nenhum aspecto, assim como tudo em suas vidas. Pelo menos podemos dizer que estivemos aqui, né? Em resumo, consomem as coisas simplesmente porque têm dinheiro para isso. E para um artista como Slovic, o consumo da arte apenas pelo ato de poder consumi-la é um profundo desrespeito. Você vai comer menos do que gostaria e mais do que merece. Ah, e o que falar dos críticos? Aqueles que pensam ser superiores a tudo e a todos e que sempre procuram os defeitos na arte do artista. A emoção aqui não está 100% homogênea. Tentam definir o que é ou não arte, concluir o que é bom ou ruim, baseando-se unicamente em suas percepções egocêntricas e limitadas. Tem uma carência no empratamento, sabe? São pessoas que têm o poder de acabar com o sonho de um artista simplesmente porque algo não ficou do agrado deles ou porque simplesmente não tiveram intelecto para isso. E normalmente essa segunda opção é a mais comum. Eu não ia dizer nada, mas eu percebi assim que eles trouxeram. Está errado. E claro, estão sempre acompanhados de alguém que não entende nada sobre nada do que está sendo falado, mas que sempre concordam com tudo. É bom em partes, tem os seus momentos. Tem seus momentos. Afinal, discordar ou questionar exigiria que essas pessoas pensassem, e isso é mais exigência do que eles normalmente aguentam. Não, eu gosto mais de bioma. Bioma, sim, melhor, claro. Um crítico sem o seu pet adestrado na coleira concordando com tudo que é dito não é ninguém. Eu mesma faço com maçãs. É claro que você mesma faz com maçãs. São pessoas sem personalidade, artificiais e fúteis, que acabam exercendo um papel muito mais relevante do que originalmente mereciam. São restaurantes que eu critiquei e fecharam. Então é uma piada. O papel de ganhar a vida destruindo artistas e com elas toda a sua arte. Ele sabe avidamente do papel que a comida tem nas classes sociais, claro. Assim como eu. Claro. Fora sua hipocrisia, que é sutilmente apresentada nesse quadro, quando ela é vista ao fundo fumando um cigarro. O cigarro é um grande responsável por estragar o paladar de quem o consome. E visto que ela é uma crítica cujo trabalho envolve diretamente o paladar, bem, creio que vocês já entenderam o ponto, não é? E creio que nem preciso dizer o quanto isso desagrada Slovic. Você amou receber minha
mensagem para esta noite. Alimentei o seu ego. Ainda que o restaurante dele tenha sido bem reconhecido pela crítica do filme, muitos outros bons restaurantes foram injustamente fechados por ela. Conhece o dano que causou a tantos meios de sustento? Não, Não, você não fala. Você faz isso com uma Pacojete? É, eu tenho uma. E por último, temos o nosso fã obcecado, um idólatra. Porque eu queria... Engula primeiro. Um sujeito tão cego pela idolatria que acaba literalmente sacrificando uma pessoa apenas para ter a oportunidade de pertencer a esse último ato do chefe. Você a contratou sabendo que ela iria morrer. Ele não liga para ninguém, nem para ele mesmo. A única pessoa no mundo que importa para ele é o chefe Slowik. E as únicas palavras que importam serem ouvidas para ele são as que o chefe Slowik fala. E o restaurante mais chique da minha cidade natal. Por acaso acha que o chefe tá bravo comigo? Ele idolatra o chefe de forma que o veja não somente como um chefe, mas como um líder, como um deus. Também é onde Deus trabalha, é igual. E isso definitivamente não é o que um artista deseja com a expressão de sua arte. A idolatria é uma doença. Sabia meu nome. Eu vi e você nem perguntou dele. Você sabe, né? Além disso, por conhecer mais sobre o chefe do que as outras pessoas, ele acaba pensando ser superior às outras pessoas. Essas pessoas são idiotas, o que elas fazem não importa. Quase como se fosse uma competição para se autoafirmar o mais adorador daquele assunto. Assistiu do Slowik 20 vezes. Já que ninguém mais pode saber mais do que ele sobre o chefe. Eu assisti ele explicar o momento exato em que um morango verde está perfeitamente maduro. Um sujeito que humilha os outros por dominar as partes teóricas, mas que, na prática... Na verdade, dá uma merda. Isso é o que verdadeiramente um idólatra representa. Você é a razão do mistério ter sido drenado da nossa arte. Após dadas as apresentações de cada mesa, creio que vocês devem ter compreendido um pouco melhor o porquê daquelas pessoas simbolizarem a ruína da arte de Slowik. Consumidores de arte negligentes, produtores de arte negligentes, endinheirados sem respeito pela arte, críticos soberbos com o poder de destruir um artista e sua arte apesar de seu despreparo, e um cara que idolatra o artista mais do que qualquer coisa no mundo. Tentem trazer essas características para os trabalhos de vocês, sejam eles ligados à arte ou não. Avaliem bem o ambiente do qual estão inseridos e vejam se esses 5 grupos não estão envolvidos direta ou indiretamente de alguma forma naquilo que estraga parcialmente o ofício que vocês atuam. E não limitem-se apenas ao ambiente de trabalho de vocês, mas as outras áreas da vida também. Pessoas que não dão valor ao trabalho de outras pessoas, pessoas que prestam o seu trabalho de forma propositalmente desonesta, pessoas que não respeitam ninguém apenas porque têm dinheiro, pessoas que humilham e destroem a vida de uma pessoa pelo simples prazer em fazer aquilo e pelo poder que exercem, e pessoas que idolatram a cantora ou cantor X mais do que os próprios pais. Após observarem isso com mais profundidade, verão que essas 5 mesas infelizmente estão presentes na ruína de muita coisa. Lembre-se de ficar longe dessas mesas e lembre-se de observar se vocês talvez não estejam sendo como alguma dessas mesas. Cada prato de Slowik, tal qual esse vídeo, é dividido por capítulos, e tal qual esse vídeo, cada capítulo apresenta um ponto. E esse ponto é uma tentativa de sugerir um sentimento em você. No filme, cada prato de Slowik é também uma tentativa de evocar um sentimento em seus convidados. Lembra que falei sobre o restaurante ser uma espécie de purgatório? Bem, isso significa que cada prato do menu de Slowik é uma espécie de convite à autorreflexão para os convidados. O menu é uma tentativa de redenção individual de cada personagem, que, apesar de não mudar o destino que terão naquele jantar, o fazem como uma forma de se perdoarem antes de partir. O próprio Slowik passa por esse processo, mas irei explicar melhor falando dos pratos de forma mais individual. Não vou entrar em detalhes técnicos dos ingredientes, focarei mais na sua representação e da forma mais resumida possível. Prato 1. A ilha. Esse prato representa a ilha em seu estado natural, sem a presença de humanos, evidenciando que os humanos não importam e que a ilha existe em seu estado mais perfeito quando não há interferência de pessoas, sendo então a representação da redenção da própria ilha, já que quando eles queimarem no final do filme, a ilha voltará a seu estado perfeito. Prato 2. Prato de pão sem pão. O pão representa aqueles que alimentam, enquanto os condimentos representam as pessoas que comem, ressaltando que eles não são o homem comum. São apenas os pontos coloridos que enfeitam o prato, representando que, em essência, quando não há ninguém para servi-los, eles não passam de pessoas inúteis. Logo, o prato 2 é um convite para a redenção dos convidados em um aspecto coletivo. Prato 3. Memória. Cada cliente tem imagens de sua miséria impressas em suas panquecas para lembrarem-se do que realmente são. Podemos dizer que é nesse momento que Slowik passa a separar o coletivo do individual, isso da forma mais direta possível. Portanto, o prato 3 é um convite para a redenção dos convidados em um aspecto individual. Prato 4. A bagunça. É justamente esse prato que nos faz perceber que essa experiência vai muito além de um simples jantar. O Jeremy criou o próximo prato. A vida dele é pressão para apresentar a melhor comida do mundo.
representando a destruição mental e física que a busca pela perfeição submete uma pessoa. Você quer a minha vida? Não, chefe. Portanto, o prato 4 sugere a redenção dos funcionários, que representam o trabalho. Prato 5. Limpador de paladar. Um chá para limpar o paladar. O intermediário entre o prato e outro é a liberdade do paladar em relação aos antigos sabores. Slowik liberta-se de seus antigos sabores, tirando a vida daquele que ditava o rumo de sua vida. Portanto, o prato 5 é a primeira redenção de Slowik. Esse silêncio significa que eu estou livre. Prato 6. Tolice do homem. Um prato mais para as mulheres do que para os homens, já que serviu para mostrar para aquelas mulheres o quão egoístas e imbecis eram os homens que estavam acompanhando elas, já que os homens são convidados a tentar escapar da ilha e todos abandonam as suas acompanhantes ali para tentarem se salvar, e nenhum deles consegue. Logo, o prato 6 sugere a redenção das mulheres. Prato 7. A merda do Tyler. Esse prato, o idólatra do chefe, é colocado para cozinhar, evidenciando de forma humilhante a fraude que ele realmente é, e trazendo ao público a informação de que ele sabia que todos iriam morrer, e mesmo assim trouxe Margot com ele. Dito isso, o prato 7 sugere a redenção de Margot. Agora, você também está livre. Prato 8. O cheeseburger. O prato mais simbólico do filme, já que serve como um lembrete para o chefe de que realmente o fez apaixonar-se pela arte gastronômica. Poderia colocá-lo como uma redenção do chefe e também de Margot, já que é esse o prato que a liberta. Mas creio que, acima disso, o cheeseburger sugere a redenção da própria arte, a redenção da própria gastronomia. Isso é um cheeseburger. Prato 9. S'more. E como ato final, tudo o que há de mais errado gastronomicamente falando O ataque mais ofensivo ao paladar humano já arquitetado. é representado por tudo o que há de mais errado artisticamente falando. É tudo de errado que há conosco, e ainda assim nós associamos com inocência. A ruína do paladar representada pela ruína da arte. O prato final sugere a redenção do próprio menu. Podemos ser integrados e assim renovados. No fim, tal qual em um purgatório, os 7 pecados capitais acabam estando presentes nesse filme. A gula representada por Tyler, a ganância pelos investidores, a soberba pelos críticos, a inveja pelo Jeremy, a preguiça pelo ator fracassado, a luxúria pelo casal rico e a ira pelo próprio Slowik, sendo então um espetáculo de punição perverso e criativo. Após tudo que falamos nesse vídeo, eu pergunto a vocês, qual o verdadeiro significado da comida nesse filme? Vocês representam a ruína da minha arte e da minha vida. A comida é a nossa essência da busca expressada através da arte. E o que fazem com a essência de um homem quando esta é tão vividamente unificada com o teor de suas paixões mais intrínsecas? Um coral colorido que representa ecossistemas inteiros. Será que é realmente só isso que consomem? Talvez o que realmente consomem de nós não se trata somente dos ecossistemas externos criados por nós, mas dos ecossistemas pessoais, os ecossistemas internos. Quanto de nosso esforço e trabalho vira merda nas entranhas de alguém? Sem dúvidas, é muito mais do que gostaríamos. Quando se perde a linha que segue o fluxo natural da onda, a frustração vira o primeiro pedaço da ruína. E com o primeiro pedaço da ruína, é questão de tempo até que a janela quebrada do metrô torne-se a principal responsável pelas pichações nas paredes. Em outras palavras, a primeira frustração acaba sendo a responsável indireta por todas as outras que vêm em seguida. Todo artista nasce com um fardo de responsabilidade que difere todas as linhas naturais da onda. A arte normalmente está no local cuja onda se quebra. A mente, em diversos momentos, o deixa preso em uma ilha. E essa ilha é uma bagunça. Essa bagunça acaba por levá-lo a uma sobremesa final, a própria redenção artística. Ali é onde o artista compreende que o amor é o ingrediente mais indispensável e que, caso o contrário seja feito, alguém irá ditar em qual ilha você deve se apresentar. Em outras palavras, alguém se tornará o seu dono, mesmo que indiretamente, e você passará o resto da vida pensando que mapa é esse que tanto disseram que colocariam você. E nem preciso dizer que isso não se limita somente aos artistas, não é? Portanto, ousem desenhar os seus próprios mapas através de suas próprias perspectivas. Muito obrigado por assistir.